E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos responder algumas questões de direito constitucional voltada aí para concursos da Polícia Militar. E antes de iniciar, já deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal e qualquer dúvida coloca nos comentários. E também, antes de continuar, gostaria de avisar que estou atualizando toda a HQ de Direito Penal, porque nos últimos meses ocorreram aí diversas atualizações legislativas, por isso que eu estou um pouco aqui sumida do canal. E além disso, também estou finalizando a HQ de português, processo penal, direito constitucional e tantas outras matérias que são cobradas no mundo dos concursos públicos. E agora sim, vamos iniciar a resolução das questões. Primeira questão. Sobre os direitos políticos, dispõe a Constituição Federal que podem alistar-se como eleitores os estrangeiros? Não. Os senadores, deputados, vereadores só poderão ser reeleitos para um único período subsequente? Também não. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos? Está aqui o nosso gabarito. Vamos verificar porque as outras alternativas estão incorretas. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 16 anos? Não, são para os maiores de 18 anos. O militar alistável só será elegível se contar com mais de 15 anos de serviço. Isso aqui não é previsto na Constituição Federal. Há menção a 10 anos lá, mas são outras situações, não diz respeito a isso aqui. Segunda questão. Considere que os meios de comunicação noticiaram no mês de março de 2025 a existência de várias irregularidades em determinado órgão federal que, em tese, seriam lesivas ao erário. Diante de tal situação, em relação à possibilidade da abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, de acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Vamos verificar aqui. Na CPI, podem ser objeto de apuração fatos que possam gerar responsabilidade civil ou criminal dos infratores. No entanto, os membros da CPI não possuem poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. Está errado. Pelo contrário, eles possuem esses poderes. A única hipótese em que está autorizado o encaminhamento de documentos produzidos pela CPI para o Ministério Público é nos casos da prática de atos criminais? Não. Isso aqui envolve também a esfera do direito civil, a esfera civil. Para a criação da CPI é necessário o requerimento de um terço dos membros, de 2/3 não, de um membro, de 1/3, aliás, e não 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Por isso daqui não está correta. Permite-se a criação da CPI pela Câmara dos Deputados e Senado Federal em conjunto ou separadamente para apuração de fato determinado e por prazo certo. Está aqui o nosso gabarito. É literalmente um copia e cola da lei aqui. Vamos verificar porque a última não está correta. De acordo com a Constituição Federal, os regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal não podem prever o estabelecimento de outros poderes aos membros da CPI. Errado. Pelo contrário, eles podem sim, esses regimentos, prever outros poderes para esses membros aqui da CPI. Vamos para a próxima questão. Quanto aos variados temas de direito constitucional, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. A questão que é as corretas. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa? Não, isso aqui é pelo contrário, é um fundamento previsto lá no artigo 1º da Constituição. Não diz respeito aos objetivos, né, que estão previstos lá no artigo 3º. Então, isso daqui já não está correta. O cargo de ministro de Estado da Defesa é privativo de brasileiro nato? Sim, é privativo de brasileiro nato. Compete à União, os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo? Sim. Compete privativamente à União legislar sobre floresta, caça e pesca? Não, isso aqui inclusive é também concorrentemente, tá certo? Então, nosso gabarito aqui é a letra B, que é o 2 e o 3 que estão corretos, tá certo? Vamos para a próxima questão. Os direitos e garantias fundamentais, nos quais estão incluídos os direitos, deveres individuais e coletivos e os direitos políticos, são um conjunto de preceitos que buscam assegurar a dignidade da pessoa humana que estão presentes lá na Constituição Federal. Frente ao exposto, é correto afirmar que o conscrito pode alistar-se como eleitor, mas não como elegível durante o período do serviço militar obrigatório. Está errado, ele não pode alistar-se como eleitor, tá certo?
É assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, mas não militares de internação coletiva, também está errado. Isso aqui também abrange as militares. Elas não são excluídas. É plena liberdade de associação de caráter paramilitar. Já para aqui, ó. Viu aqui caráter paramilitar, associação? Já está errado. É admitida a prisão em caso de transgressão militar, em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Está aqui o nosso gabarito. É admitida a prisão em caso de transgressão militar sem flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Isso aqui é uma exceção àquela regra lá de que tem que ter o flagrante delito, tem que ter ordem escrita, porque aqui se trata de uma transgressão militar, tá certo? E essa daqui vamos ver porque está errada. A ação de grupo armado militar contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito, apesar de ser um crime inafiançável, correto, é prescritível? Tá errado. Pelo contrário, é imprescritível. Tá certo? É imprescritível e não prescritível. Vamos para a próxima questão. Embora a legislação brasileira atual não autorize o sustento de atividades religiosas, o Estado remunera os capelães militares. Isso se dá porque o artigo 19, inciso 1º, da Constituição Federal, estabelece essa possibilidade quando há. Basicamente vai ser um copia e cola aqui desse dispositivo, pessoal. A anuência da opinião pública, não. Colaboração de interesse público, está aqui, nosso gabarito. É literalmente o que diz esse dispositivo. Não diz aqui a coincidência com interesses ideológicos ou manifestação favorável dos superiores militares também não tem nada a ver, tá certo? Vamos para a próxima questão. O artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 6, garante a liberdade de consciência e de crença e assegura o livre exercício, mais uma vez aqui, ó, copia e cola do famoso artigo 5º da Constituição. O que é assegurado aqui no que diz respeito à liberdade de consciência e de crença? É o exercício da fé? Não. Da religião? Não. Da liturgia cultual? Também não. São dos cultos religiosos. É literalmente um copia e cola desse inciso aqui do artigo 5º, tá certo? Muitas dessas questões, pessoal, vocês só conseguem acertar se vocês tiverem, né, feito a leitura do artigo 5º, obviamente, e vocês memorizarem isso daí. Se vocês não tiverem uma boa memorização, vocês não vão conseguir responder com facilidade, tá bom? Vamos para a próxima questão. Sobre a organização do Estado brasileiro, nos termos de ACF, assinala a alternativa correta. Ele quer a alternativa correta. A Constituição Federal adotou a federação como forma de Estado, que é caracterizada pela subordinação dos estados, né, do DF, municípios à União. Existe essa subordinação? Não. Então não pode ser o nosso gabarito. Eles são independentes, eles não existem aí, não existe essa subordinação. Eles têm a autolegislação, cada um tem a auto-organização deles, tem o autogoverno deles. Não existe essa subordinação desses entes da federação à União. Vamos ver o que diz a letra B. A autonomia política dos entes federados é exercida por meio da autolegislação, como já falei, auto-organização e autogoverno. Aqui está o nosso gabarito. Vamos verificar porque as outras alternativas não estão corretas. Em casos excepcionais, a Constituição admite o direito de secessão aos estados da federação. É admitida a secessão. Tem o estado querendo se separar do Brasil, quer ter soberania, quer ser um estado aí separado, isso é possível? Não, isso não é possível. A secessão não é admitida, tá certo? O Estado Federal Brasileiro privilegia como forma de organização dos estados a centralização do exercício do poder na esfera federal. Existe uma centralização na esfera federal? Não existe. Pelo contrário, existe uma descentralização. Existem vários entes na Federação Brasileira, os estados, os municípios, o próprio Distrito Federal, tá certo? Não existe essa centralização na esfera federal, na União, por exemplo, tá bom? E por último aqui, a Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, tá ok? Os estados, tá ok? Os territórios, não. O Distrito Federal, tá ok? E os municípios, tá ok. O erro da questão aqui, basicamente, é a presença dos territórios, né? Os outros são todos autônomos nos termos da CF.
Vamos para a próxima. A respeito da missão constitucional das Forças Armadas, assinala a alternativa correta. As Forças Armadas podem atuar na garantia da lei e da ordem por iniciativa do Presidente da República. Está aqui o nosso gabarito. Ele é o chefe supremo aí das Forças Armadas, né? Vamos ver porque as outras estão erradas. A atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem independe da iniciativa dos poderes constitucionais? Não, ela não independe. Existe uma dependência, pelo contrário, tá certo? A missão constitucional das Forças Armadas é exclusivamente a defesa da pátria? Não é exclusivamente apenas a defesa da pátria. Existem outras missões atreladas aí às Forças Armadas. Por isso que essa aqui também está errada. A segurança pública é uma atribuição exclusiva das Forças Armadas? Não. Pelo contrário, existe ali o artigo 144 da Constituição, onde prevê um rol de órgãos que exercem a preservação da ordem pública. As Forças Armadas, elas não exercem essa atribuição de forma exclusiva, tá certo? O Presidente da República não pode atuar como comandante nem chefe, né, das Forças Armadas. Também está errado, pelo contrário, ele é o líder, né, ele é o chefe das Forças Armadas. Agora vamos para mais questões. Enquanto presta serviço militar obrigatório, o conscrito é impedido de alistar-se como eleitor, correto? E, consequentemente, fica inelegível, correto? São inalistáveis, pessoal. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos, tá certo? Então, aqui, nosso gabarito está certo. Os conscritos, consequentemente, por não poderem aí se alistar, eles também não podem ser elegíveis, eles ficam inelegíveis. Próxima questão. Uma pessoa presa em patrulha policial pelo cometimento de crime deverá ser informada, nos termos da Constituição Federal, seu direito de permanecer calada. Correto. Está no artigo 5º, eu só não lembro o inciso agora, mas está lá no artigo 5º. O direito de permanecer calado aí do indivíduo que foi preso, ele deve ser informado, tá bom? Nos termos da Constituição. Situação hipotética. Em uma briga de trânsito, Felipe sacou uma arma de fogo e atirou diversas vezes contra Cláudio. Felipe atirou em Cláudio. Com intenção, temos aqui, de matar. Animus necandi. Se tem intenção, falamos em dolo. É assertiva a pergunta seguinte, né? A competência para o julgamento da conta de Felipe somente será do júri se o crime tiver sido consumado. Tá errado. Independente de ter sido consumado ou tentado, vai ser aí de competência de julgamento aí do júri. Basta existir isso aqui, pessoal. Teve o dolo, a intenção, como a própria questão destaca aqui, a competência será do júri, tá bom? Então vamos lá. Poderá ser violada a casa em cujo interior esteja indivíduo em flagrante delito mesmo durante o período noturno e sem determinação judicial? Sim. Imagina que tem um cara matando outro cara dentro de casa, ou tem um homem matando uma mulher dentro de casa. Aí você não pode entrar porque está de noite, porque é proibido. Não, não existe isso. Se é um flagrante delito, você pode entrar sim, tá certo? Então vamos para a próxima questão. Aliás, antes de ir para a próxima questão, lembrando que o flagrante delito e para prestar socorro, né, outra situação, independentemente de ser de noite, de dia, tem determinação judicial ou não, ele pode acontecer. Flagrante delito ou para prestar socorro, alguém esteja correndo aí o risco de vir a morrer, né, de falecer. A decretação do estado de defesa, medida que visa preservar ou restabelecer a ordem pública e a paz social, exige consulta prévia ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional, os quais se manifestam em caráter meramente opinativo. Exatamente. No estado de defesa, o presidente ele vai consultar o Conselho da República. Lembre-se desses nomes, que eu já vi muitas questões perguntando, tá bom? Envolvendo esses dois conselhos aqui. E o Conselho de Defesa Nacional, ele vai receber uma opinião, né, de forma prévia desses conselhos aqui, só que ele poderá decretar por ele mesmo o estado de defesa. E depois aí o Congresso ele vai, né, aprovar ou não essa medida aí, tá bom? A decretação pelo Presidente da República, tanto o estado de defesa, acabamos de falar, como o estado de sítio, depende de autorização do Congresso Nacional. Tá errado. Aqui nesse caso, pessoal, o Congresso ele basicamente vai dizer se aprova ou se ele não aprova,
E aqui, com relação ao estado de sítio, o Congresso ele precisa autorizar, tá certo? É uma das principais diferenças entre essas duas situações aqui, tá bom? Por isso que esse gabarito aqui é errado. E vamos para a próxima questão. A segurança pública é exercida apenas por órgão de polícia. Nessa atividade não se incluem os corpos de bombeiros, tendo em vista que a atuação dos bombeiros não é patrulhamento ostensivo. Está errado. Pelo contrário, os corpos de bombeiros eles são mencionados no rol lá do artigo 144 da Constituição Federal, que fala sobre a preservação da ordem pública, tá certo? Então aqui nosso gabarito é errada. Próxima questão. A competência das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem é subsidiária, cabendo às Forças de Segurança Pública tal atribuição ordinariamente. Correto. As Forças Armadas, elas vão exercer essa garantia da ordem, da lei e da ordem de forma subsidiária, tá certo? Vamos ver se temos mais questões. Temos sim. Compete concorrentemente à União, aos Estados Federados e ao Distrito Federal legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Nesse caso aqui, pessoal, o gabarito é errado, pois compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Não existe essa competência concorrente entre a União e os Estados Federados ou o Distrito Federal nessa matéria aqui, tá certo? Vamos para a próxima questão. Os Estados Federados, o Distrito Federal e os municípios são todos dependentes e subordinados à União. Já falamos sobre isso daqui. Gabarito é errado. Não existe essa subordinação e essa dependência. Próxima questão. De acordo com a Constituição, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Correto. Tanto os corpos de bombeiros como as polícias militares, elas têm como base hierarquia e disciplina. E mais uma questão aqui. O direito de greve é constitucionalmente garantido a todos os trabalhadores, tanto civis quanto militares. Está errado. Não envolve aqui, não abrange os militares. E é isso, pessoal. Essa foi a última questão. Foram 20 questões de direito constitucional. Eu vou trazer mais questões, tá certo? Em matéria de direito constitucional, processo penal, direito penal, ainda nesta semana. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.